Você sabia que você nasceu para um propósito? Sim. Você não está aqui nesse mundo, nesse momento, nessa época, no Brasil, em São Paulo, eu não sei aonde você está, aonde você estiver nesse momento agora, à toa. Foi por um acidente, foi por N coisas que as pessoas podem ter falado sobre a sua vida, sobre o seu nascimento. Eu quero te dizer agora que não. Não porque eu quero te dizer, porque a minha palavra tem mais poder, não, mas porque a Bíblia, porque Deus diz que se você nasceu, Deus tem um propósito para sua vida. Salmo 139 diz que Deus teceu você, Deus te criou lá no ventre da sua mãe. Antes de você entrar no ventre, ele já sabia que você iria nascer, tá? Então, muitas vezes o inimigo, o diabo, as situações, as pessoas falam: você não devia ter nascido, ou você foi um erro, ou foi um acidente. Não, entendeu? Nós temos que saber calar essas vozes que querem nos afundar, que querem nos deixar para baixo, que quer acabar com a nossa vida. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando você ouve uma coisa dessas, tipo, não era para você ter nascido, ou você foi um acidente, essa frase, ela repercute como dentro de você? Com certeza te gerando morte, trazendo destruição, querendo acabar com a tua vida, querendo dizer que você não tem valor, querendo dizer que você não era para ter nascido. Só que isso não é verdade. Então, nós precisamos aprender a discernir as vozes, muitas que vêm de fora, se eu vou ouvir ou não, e as vozes de dentro, certo? Isso é uma das coisas que eu mais aprendi a fazer e mais aplico no meu dia a dia, tá? Porque isso me ajudou muito, muito a ter sanidade mental e a ter uma vida mais plena diante de Deus, comigo mesma, com as pessoas. Muitas vezes as pessoas que a gente mais ama e que mais nos amam nos ferem através de palavras, né? E quando a gente tem a consciência de que aquela pessoa está fazendo isso porque ela não tem um nível de consciência tão bom quanto o teu, ou que ela tá ferida por dentro, ou que ela só recebeu patada, chinelada, palavras duras, quando você começa a olhar dessa perspectiva, tá? Você sai daquele vitimismo de que, olha como essa pessoa é má, olha como essa pessoa fala ruim. Mas você começa a ter um outro olhar, um novo olhar para ela ela não tem mais para dar do que isso. Ela com certeza sofreu isso que ela tá me dando, porque você só dá o que você pode, o que você tem, certo? Você só dá o que você tem. Então, a pessoa, ela recebeu isso, né? Então, quando você começa a olhar dessa perspectiva, com certeza você consegue lidar melhor com a situação, lidar melhor com a pessoa, certo? Você consegue dosar. E também você consegue cortar e dizer, não, isso daqui não é pra mim, mesmo que seja minha mãe, mesmo que seja minha irmã, meu pai, a minha melhor amiga, meu professor. Nós precisamos sempre aprender a discernir as vozes que vêm, tanto externamente quanto internamente. Porque você já pensou que as suas vozes internas, muitas vezes, são as vozes que você ouviu muito quando você era criança? Por exemplo, tem um fato que eu sempre digo aqui, que eu me achava burra, né? Porque isso estava implícito no ar, na minha casa, na minha família, nos olhares dos meus pais, no linguajar dos meus irmãos. Eu era mais burrinha, eu não sabia matemática, eu ia mal na escola. Então isso foi criando uma certa identidade para mim, que eu era burra. Então fui acreditando nisso. E quando a gente acredita, a gente age como tal, né? Então eu nunca conseguia fazer uma conta de matemática. Se minha mãe tivesse do lado, então, nossa, 1 mais 1, eu já gaguejava, eu já não conseguia 1 mais 1. Você tá entendendo? Só que crescida, estudando psicologia, né? Ouvindo e aprendendo com Deus, sobre a Bíblia, ele nos dá uma nova identidade, certo? E eu percebi, eu comecei a me enxergar de outra maneira, de que realmente a minha inteligência não é lógica, matemática,
mas eu tenho outros tipos de inteligência, né? Relacional, com pessoas, ambientais, enfim. Então, isso não me caracteriza que eu sou burra, certo? Eu só não sou boa, tão boa com números e tá ok. Eu não consigo ser boa em tudo. Então, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a nossa identidade foi formada, as vozes que a gente ouve, foram formadas por pessoas que eram nossa autoridade e que tinham as percepções delas sobre nós, mas que muitas vezes não é a verdade, entendeu? Não é o que você é de verdade. Quantas vezes você passou pela situação, alguma situação que, sei lá, alguém da sua família, sua mãe, seu pai falou assim, não, você gosta disso, você sempre comeu isso. Só que aí você vai crescendo, você comia, né? Você falava que gostava, mas você foi comendo, crescendo e percebendo que você não gosta tanto e que você não quer mais comer aquilo. E a pessoa, você cresceu e a pessoa tá ali do teu lado e fala, você gosta. Só que você pega e fala, não, eu não gosto. Você sempre achou que eu gostei, mas eu não gosto. Então, assim, você percebe como você vai mudando e como você vai se achando. Porque essa é a ideia, né? A gente se achar. E o que eu quero dizer é que eu tenho me achado mais e mais. Como é que a gente faz para se achar, Silvia? Porque hoje a gente vive numa crise de identidade mundial. Eu tenho filhas pequenas e elas, assim, hoje na geração delas, você não tem mais aquela identidade de que eu sou menina e eu sou menino. Não. Você é alguém, um ser que pode tanto ser menino quanto menina. Você pode ficar com meninos e meninas, entendeu? Você não precisa ser menina, não é porque você é assim, você é menina. Só que isso é errado, né, gente? Porque assim, meninos e meninas são diferentes e têm identidade. Então, quando você começa a ver que o mundo hoje tem pan, ou você é trans, ou você é gay, ou você é homossexual, ou você é lésbica, você é trans, você é bi, você é... Gente, são tantas nomenclaturas que na minha época não existia isso, tá? Que você fala, gente, o pessoal realmente, a nossa geração está com crise de ansiedade, ela não sabe o que ela é. Então isso acarreta inúmeros problemas, tanto sociais, familiares, pessoais. E a pergunta principal é, o que você quer? É uma pergunta que sempre vem à minha mente. O que eu quero? Porque nós fomos programados a pensar o que nós não queremos, né? Então, se você for parar para pensar, o que você não quer? Você sabe, eu não quero ser isso, eu não quero ficar gorda, eu não quero viajar para tal lugar, eu não quero encontrar com tal pessoa. Mas então, o que você quer? O que você quer? Você já parou para pensar o que você quer? E se você está vivendo o que você quer, o que você gostaria? Porque nós somos programados também para não pensar. Você vai vivendo a vida e a vida vai te levando e você não para pensar, porque é isso que a sociedade mundana quer. Mas você tem que estar sempre ocupado, você tem que estar sempre fazendo, sua agenda sempre tem que estar lotada, mas uma das coisas que Jesus, ele prezava muito é a solitude. E o que é solitude? A palavra solitude já diz, não é estar solitário. Solitude já diz que você vai estar com Deus, você vai ter aquele momento com Deus, você e Ele. Mediante a leitura da palavra, mediante o louvor e adoração, mediante contemplando a natureza, estando em silêncio. Eu não sei, mas com certeza você sabe como é melhor como você consegue se conectar mais com Deus nesse momento de solitude. E é muito necessário, tá? Você parar e se reconectar aqui dentro, você com você mesma, você com Deus. As pessoas, elas estão com essa crise de identidade porque elas não sabem mais quem elas são. Elas são o que os outros dizem que elas são o que a novela diz que ela é o que a rede social diz que ela é. Ela usa e ela faz isso e ela pinta o cabelo porque a mídia disse... Ok, até um certo nível, mas depois disso, você precisa se aprofundar, né? Só isso não sustenta. Então, vai ficando uma sociedade superficial, vazia,
Mas para você sair disso, é você parar e entrar em contato com o que está aqui dentro do teu coração. Parar e olhar para dentro de você. O que está dentro? O que tem dentro de você aí agora? Quais são os pensamentos maiores? Tem alguém que te machucou? Aconteceu alguma situação que te, sabe, engasgou, não tá descendo? O que acontece é que as pessoas adoecem mesmo fisicamente, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, eu sei disso. É porque as pessoas não param, não olham para aquilo que aconteceu, que incomodou e não resolvem. Então elas vão acumulando um monte de coisas pequenas que depois, pequeno, vai ficando grande. E aí afeta a sua saúde mental e a sua saúde física, né? Porque o seu corpo fala, o seu corpo é a expressão do seu ser. Então, se você não está cuidando de dentro de você, o seu corpo vai falar, certo? Então, nós precisamos nos atentar para isso e parar, a importância de parar, ter um tempo onde eu estou, eu comigo mesma, eu com Deus, e eu tô entrando em contato com o meu homem interior, com o meu homem espiritual, em oração, em leitura da palavra, em meditação. A Bíblia nos ensina a meditar, né? Meditar é você estar ali conversando com a tua alma, com o teu espírito. Sabe, tem uns salmos aqui que Davi fala: por que você tá agitada, alma? Por que você tá tão preocupada, minha alma? E quantas vezes a gente tá assim, né? Só que a gente não para pensar, não para conversar com a gente mesmo. O que tá acontecendo, Silvia? Por que você tá tão agitada? Por que você tá tão ansiosa? O que tá te afligindo? Não, a gente só pensa em vamos comer para tentar tampar isso, vamos comprar, vamos beber, vamos sair, vamos jogar beach tênis, vamos esquecer, mas não vamos olhar para dentro, vamos fazer coisas fora. E isso vai nos adoecendo, né? O que nos traz cura é entrar em contato com esse Deus, com a divindade, com um Deus maravilhoso, divino, eterno. E ouvir a voz dele, ouvir as palavras de vida eterna. Não é só conhecimento, porque o conhecimento por conhecimento mata, o conhecimento por conhecimento nos deixa orgulhoso. Eu sei mais, eu começo a julgar. E não é isso. Jesus é amor. Se você tá cheio da palavra, automaticamente a sua vida, o fruto vai ser você ter mais amor, você ter mais compaixão, você ser mais humilde, certo? Então é por aí, bebê, e é sobre isso a vida. A vida é sobre você parar, a vida é sobre você olhar para dentro, você cuidar do seu homem interno diante de Deus, diante da palavra, deixar essa palavra te confrontar, escrever no teu coração, porque é isso que Deus quer. Jesus, o Espírito Santo, quer isso, ele quer escrever no teu coração, ele não quer que você seja uma pessoa religiosa, que apenas cumpra, sabe, por cumprir. Não, ele quer que você faça por amor, porque ele te amou primeiro, ele me amou primeiro. E por amor, é esse imenso amor, porque, gente, quem sou eu? Porque como? Nós, no fundo, nós sabemos o quanto somos podres, pecadores. E esse amor de Deus que nos constrange, sabe? Que diz, cara, ele me ama, mesmo eu sendo isso, ele me ama. Que amor é esse? Então eu quero que você fique com esse amor, que o Espírito Santo, que Jesus possa te tocar com esse amor que é imenso, que independente se você faz ou não faz coisa, se você é ou não é assim, Jesus te ama. Né? Aconteceu uma coisa ontem que eu tava no carro, aí um pedinte veio falar comigo. Ele abriu e foi muito sincero. E é isso que Deus espera da gente. Ele abriu e falou assim, você pode me dar um trocado porque eu vou ali tomar uma cachaça no bar? E eu olhei para ele, nos olhos dele e falei, independente da sua cachaça, Jesus te ama. E ele ficou desconcertado, ele não sabia o que falar, porque provavelmente muita gente fala, pra que você vai tomar? Julga, né? E ele ficou assim, ele falou, ele ficou desconcertado, mas eu sei que Jesus tocou ele. E eu saí de lá e eu comecei a chorar, porque quando a gente reconhece, eu reconheci o amor de Deus na vida dele. E eu reconheço esse amor em mim. Incrível.